É, Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero aí desejar uma noite de bênção, né? E começando aqui o nosso momento, a nossa live, o temas, onde nós entramos, temos, né? Tema Vivendo na Igreja nos Dias Atuais. É um, é um tema que nós hoje vamos falar do acontecimento que está acontecendo nos dias de hoje. Nós podemos referir hoje o que nós vivemos hoje com a coronavírus. E nós sabemos que os dias atuais hoje, nós falamos de situações que estão acontecendo no meio do povo, não somente do povo evangélico, mas do povo em geral. Nós queremos trazer aqui em memória para lembrar que o dia atuais é o dia que nós vivemos para ter uma vida superabundante com Cristo. E o que nós vamos falar hoje sobre a igreja atuais. Como a igreja atuais o estão vivendo? Como é o ritmo, o procedimento da igreja? Ontem eu estive falando aqui vários tipos de coisas, e hoje eu quero trazer aqui uma palavra que fala lá em 1 Tessalonicenses, quando andares dizendo paz, segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Primeiramente, nós vivemos dentro de uma realidade que o homem ainda não caiu em si o que está para acontecer nos dias atuais. Primeiramente, a volta de Jesus Cristo nos dias atuais. Como a igreja está se procedendo nos dias atuais, como ela vive, como ela está, os cristãos hoje estão fazendo. Nós vivemos uma vida abençoada, sim, mas qual é a visão espiritual dessa igreja atual? O que ela está fazendo para que o reino de Deus cresça, para que haja mudança dentro de um templo? Nós sabemos que a igreja ela não age simplesmente dentro de um templo físico, mas ela age dentro de um tempo espiritual, ou vivemos num dia que vivemos um tempo, uma vida espiritual de mudança. Então, quando nós falamos dessa paz, quando há paz e segurança, será que quando nós falamos, a Bíblia ela relata nesse momento que quando andar dizendo que a paz, qual paz que nós falamos? Será que é a paz espiritual ou a paz que nós hoje temos vivido em comunidades? Será que a sociedade, a igreja, ela está vivendo em sociedade? Como podemos trazer para os nossos irmãos uma palavra para mudar a maneira de agirmos nos dias atuais com a igreja, porque a pregação do evangelho hoje é essa que é importante, vivendo na igreja nos dias atuais, vivendo aqui, o momento, o presente. Quando falamos presente, nós falamos de mudanças. Falamos mudança de caráter, mudanças de visão. Como eu vejo a igreja hoje, como os irmãos estão vendo o procedimento de outros cristãos, o que podemos tirar de testemunho
para testemunhar de vidas. A igreja atual, ela precisa entender que sobre ela tem que haver uma mudança, senão daqui a pouco, se ela não mudar sua visão, seu comportamento como igreja espiritual, ela pode passar por uma decepção muito grande concernente à vinda do Senhor Jesus. Por quê? A vinda do Senhor será precedida por sinais. E a igreja, hoje, ela tem que ter uma visão aberta, olhando, a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, quando nós vivemos nos dias, no momento atual, nós estamos dizendo que nossa vida tem que haver uma mudança acerca de um novo nascimento. O que é um nascimento? É ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele tem que se tornar uma nova pessoa. Ter uma vida de testemunho. Eu tenho que testemunhar primeiro, dentro dessa visão atual, para minha família. Se minha família não for evangélica, eu tenho que mostrar para ela que eu posso pregar com meus atos, testemunhando para ele que eu, antigamente, eu era uma pessoa e quando eu aceitei Jesus, a minha vida, aquilo que eu fazia lá fora, mudou. Hoje eu estou fazendo uma coisa diferente. A igreja atual, ela tem que mudar o caráter dela, a maneira de ela agir, a maneira dela falar. Vamos dar exemplo. Se eu brigava, eu não brigo mais. Se eu não perdoava, hoje eu perdoo. Então, quer dizer, tem que haver uma característica de caráter, nós estamos falando de caráter espiritual. Então, a igreja ela tem que ter hoje, aleluia, a maneira de trazer a palavra para ela, para mostrar a alguém que ela é uma igreja atuante ou atual, que ela vai atuar no mundo agora, nesse universo, porque Jesus, quando voltar, Jesus não vai vir direcionado a uma pessoa, não. Jesus ele vai vir para a igreja, direcionando. Se tiver dois no campo, um será deixado e o outro levado. Então, os dias atuais, o que você estiver fazendo, quando Jesus voltar, esse momento vai ser decisivo. Vai ser decisivo porque vai ser o momento que a igreja estiver fazendo o que ela estiver semeando. Então, quando ela estiver semeando a palavra, nós não estamos aqui falando de querer mudar alguém, não. Nós queremos falar de comportamento que as pessoas hoje podem mudar. Vamos dar cerca de um novo convertido. Aceitou Jesus. Lá fora, a vida dele era outra. E quando ele entra dentro de uma igreja ou num templo, ele tem que começar a se modificar. Então, duas coisas. A mudar, a falar o jeito. Vamos dar exemplo. Eu falo gíria, porque tem pessoas que falam assim, vou ganhar alguém, falando gíria, não. A Bíblia, ela é uma só, ela tem um caráter só. Ela fala no momento atuais, do que eu vou falar para alguém de uma mudança que Jesus fez na minha vida. O que Jesus fez na minha vida? Me transformou. De transformação. Então, queremos que as pessoas venham entender que não é somente entrar na igreja ou dentro de um templo, de uma dominação, e achar que é crente, não. Ele tem que ter, hoje na atualidade hoje, uma mudança. Uma mudança o quê? Que a palavra fala assim, eu tenho que ser santo em toda maneira de eu ser, de eu viver. Não vou falar nós não estamos aqui falando de roupas, estamos falando aqui de mudança espirituais.
o que eu vou levar para alguém uma mudança que Jesus fez na minha vida, se eu tiver dentro da minha vida coisas que ainda não mudei. Então, vivendo na igreja atual, vivendo dentro da igreja atual, o que você pode dizer de você? Como você vive na igreja atual hoje? Qual é a sua prática? Qual é o que você faz? Como você se comporta dentro de uma igreja atual? Ou vivendo dentro no meio de uma comunidade? Igreja é uma comunidade, é uma união, conjunção de pessoas, né? Então, nós somos um elo, nós unimos, que a Bíblia diz, ó bom quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós, para termos unidade ou mudança, eu tenho que acompanhar alguém. Eu estou olhando para alguém na minha direção e eu vou dizer assim, poxa, fulano realmente teve uma mudança muito grande, atual. Então, atualmente, ele largou tudo aquilo que ele fazia para ter uma vida em Cristo, né? Então, nós estamos aqui vivendo, dizendo que quando Jesus vier, quando você dizer que a paz, o homem está procurando paz. Mas, na realidade, eu sempre digo uma coisa, nós estamos já quase no final do ano, né? Vivendo, tá? No final do ano. Quando a família se reúne com a outra família e começa a comemoração, paz. A igreja hoje, quando nós fazemos algo na igreja, nós queremos que os irmãos vivam em comunhão, um para com os outros, sem briga, vamos dar exemplo, tem pessoas que muitas das vezes usam uma roupa para esnobar alguém, ou alguém está dentro da igreja para mostrar para alguém que é cristão. Não, nós não temos que fazer nada disso, nós temos que mudar. A igreja atual, ela vive no mundo atual, ela vive que sabe que, de repente, ela poderá ser tirada da terra. Aí eu pergunto, como a vida dessa pessoa vai estar, ou está? Dentro de um templo, mostrando para alguém uma mudança, mas dentro dela, ela não mudou, ela não renunciou. Então, vivendo nos dias atuais, é viver uma vida de transformação. Então, nós estamos falando de transformação que a igreja ela tem que passar. Você tem que aprender a ter uma mudança. Eu sempre falo sobre situações que podem mudar nossas vidas. Quando não conhecia Jesus, eu tinha meu caráter era um. Eu não tinha dois caráteres, eu tinha um caráter. O meu caráter é, primeiramente, que minha família, meus pais me ensinaram o meu caráter. Não roubar, não matar, não destruir e não danificar e não fazer nada que é errado, que venha prejudicar, manchar a minha imagem de cidadão brasileiro. Eu estou falando de uma imagem, você pode fazer seu comentário, pode trazer seu comentário do que você pensa que a igreja atual está fazendo. O que o membro hoje de uma igreja está fazendo? Será que, na realidade, ele está se preocupando com a vida espiritual dele? Hoje eu estava falando com uma pessoa que eu conheci ela de uma forma e hoje eu vi ela de um jeito. E aquilo me preocupou, que eu não via que ela teve uma mudança não boa, uma mudança ruim. Primeiramente, a igreja atual, ela não pode viver num lado, vamos dar exemplo, estar dentro de um templo procurando um defeito em alguém, ou procurando ou em inimizade, ou ciúme,
ou está querendo ser uma estrela, querer ser mais do que o pastor, querer ser mais do que outras pessoas. Não. A Bíblia diz que se nós não nos colocar como uma criança, nós não podemos entrar no céu. Então, a palavra de Deus hoje diz: quando andares dizendo paz, quando alguém dizer que tem paz, você pode dizer uma coisa: Jesus está na Jesus, olha para o alto. Quando ao dizeres paz. Então, nós vivemos hoje de uma realidade que a igreja hoje ela tem que passar por modificação. É que nem uma largata se transformando em borboleta, né? Quando ela não consegue ter uma mutação de largata para borboleta, ela morre. O homem vive hoje dentro de um casulo, que ele tem que saber que transformação ele vai ser, o que ele vai querer ser. Uma pessoa espiritual, homem de fé, homem que quando ele ora, Jesus transforma, que quando ele ora, Jesus cura, ou quando ele ora, a família que está desunida se une, o vivendo a igreja hoje, atual. O que eu posso dizer hoje sobre mudanças? Eu posso botar minha melhor roupa, eu posso botar minha roupa de linho, eu posso botar uma roupa, mas na realidade, se eu não tiver uma maneira de falar diferente, não vai haver mudança. Quando Jesus foi pego, Pedro traiu Jesus. Pedro traiu em sentido literal, que se escondeu, que falou de, Jesus, se for possível, eu dou a minha vida. Mas quando alguém falou para ele, você também estava com aquele homem chamado Jesus. Aí ele negou, dizendo, eu não conheço tal. Não, o teu falar denuncia. Então, quer dizer, o falar do crente é diferente. Então, hoje, nós vivemos de uma situação, aqui em capítulo em Tessalonicense 4, diz assim, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, irmão, que seja ignorante com a respeito do que dorme, para que não entristeça com o demais, mas que não tem esperança. Quer dizer, eu tenho que ver uma coisa, a minha mudança, eu tenho que morrer para o mundo, morrer. Vamos dar exemplo, eu como pastor, eu vou tatuar meu corpo. Vamos dar exemplo, como pastor, eu vou andar de um brinquinho. Não. Se Jesus me chamou para ser luz, eu tenho que ser luz. De que maneira? Vivendo nos dias atuais. Eu não vou, vamos dar exemplo, eu vou viver a minha vida em Cristo dando frutos. Dando fruto. Quando alguém olhar para mim e dizer assim, ali está o pastor, ou ali está um servo de Deus. Quando alguém chegou e olhou para um homem e diz assim, ali vai um homem de Deus. Sulamita diz para o marido, ali vai um homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto, botar uma cama, para que quando ele passar aqui, ele venha descansar. Então, eu sou a videira, vós é a vara. Quem está em mim, nele, esse dá muito fruto. É verdade. Quando você está ligado à videira, você dá fruto, porque o fruto teu é um fruto espiritual. Você vai passar coisas espirituais para alguém. Vamos dar exemplo, a pessoa vai ensinar, dentro de uma escola dominical, teoria humana. Vamos dar exemplo, teoria humana.
Quando é para me falar de Jesus, eu vou subir num púlpito, eu vou pregar que Jesus transforma, que é o que atual. Eu estou falando das coisas que atualmente não têm acontecido. Quando a pessoa sobe num púlpito, não é simplesmente para se promover obreiro ou um pastor. Ele vai promover, ele vai falar da palavra de Deus. Ele vai mostrar que o Senhor transformou a vida dele. Vamos dar um exemplo. Vai pregar o que dentro de uma igreja se ele não tiver transformação? Vamos dar exemplo. Atitude, mudar de atitude. Se vós estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, pedi tudo quando quiserem, pois será feito. Então, se a palavra de Deus estiver em vós, quer dizer, em mim. Se eu estiver com a palavra no meu coração, na minha vida, eu posso pedir a Deus tudo que eu quiser, que ele vai me dar. Então, transformação nos dias atuais significa você mudar de caráter. Você não vai mudar de expressão de rosto, você não vai fazer como diz assim, uma cirurgia de nariz. Eu não estou falando nada disso. Estou falando de uma mudança espiritual. Você pode mudar seu nariz, você pode mudar seu rosto, pode mudar tudo, mas a sua personalidade em Cristo, se você não tiver, vai continuar a mesma coisa. Você vai transpassar aquilo que você é. Se a pessoa for arrogante na maneira de colocar as coisas, maltratar, a igreja ela foi chamada, vamos dar exemplo, eu tenho falado, a igreja atual hoje, ela não tá abraçando mais as vidas. A igreja, quanto mais cheia ela tiver, o pastor, vamos dar exemplo, ele tem que ter um grupo de pessoas para abraçar as ovelhas. Hoje eu cheguei na casa da irmã e disse, a irmã estava, e eu brincando com ela, eu falei assim, e você está aqui? Falei assim, eu mostrei assim meu braço. E ela não entendeu. Ah, pastor, passou perfume? Falei, não. Eu quis dizer para ela que aonde tem pastor, tem ovelha. Eu cheiro ovelha. A ovelha, ela sente o quê? O meu cheiro. Ela sente, a Bíblia diz, que aonde Jesus está, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É mudança. Quer dizer, que Jesus, ele é um bom pastor. Então, ele só anda com a ovelha. Se você andar com a ovelha, você vai saber que o pastor, ele vai mexer, ele vai ter um cheiro. Vamos dar exemplo, quem trabalha no campo, ele vai ter cheiro de campo, o ar puro, então vai ter Então eu estou falando de personalidade de mudança. O que você hoje sente na tua vida de mudança? Eu já vi pessoas dentro da igreja dizer assim, eu entrei para a igreja, mas eu não sinto, não sei se eu sou salvo, não. Quer dizer, porque não há um acompanhamento. Então, você pode aqui fazer seu comentário, o que eu quero trazer para vocês, que a igreja atual, ela tem que estar atuante naquilo que Jesus Cristo nos ensinou, mostrando uma nova característica, ligando a videira, fazendo enxerto. Então, vivendo na igreja nos dias atuais, eu vou viver dentro de uma igreja atual, mas eu tenho que viver e mostrar para alguém uma mudança. Primeiramente, o pecado. Quando a Bíblia fala sobre o pecado do ser humano, sobre adultério, prostituição, sobre todas essas coisas. Então a pessoa vem do jeito que ela está. Mas ela não pode ficar dentro da igreja, na igreja atual, com esses tipos de situações. Se, vamos dar exemplo, se a pessoa teve lá fora, se trair a mulher, quando ele aceita Jesus, ele tem que abandonar essa prática de traição.
Hoje eu falei para a pessoa, diz assim, a pessoa fala assim, traição, nós temos que entender que hoje nós vivemos com casais que muitas das vezes mostra ser feliz dentro da igreja, mas briga, há uma situação dentro de casa desagradável, a mulher espanca o filho começa a responder à mãe. Então, nessa atualidade hoje, é o que nós vivemos um dia de pessoas não ser rebelde. Tem que haver uma mudança. Como diz assim, quando andarem dizendo que a paz, você pode ver, pode contar que a segurança, eis que sobrevirá de repentino, quer dizer, não vai haver segurança. Por que não vai haver segurança? Porque a segurança está em Cristo. Se você analisar um jeito de uma criança, a pureza de uma criança, numa idade que hoje nós vivemos, a criança hoje, ela já nasce, quando eu entendia, né, quando o recém-nascido, nascia de olho fechado. Hoje não, ele já olha para os pais, já reconhece os pais. Então, quer dizer, antigamente não, a criança, ela nascia com os olhos fechados, a criança, ela com 7 anos, ela não tinha maldade, porque as coisas que ela tinha não levava, não tinha esse instinto de a pessoa ser mal, ter uma malícia. Não, as crianças hoje, os pais, principalmente os pais, tem que haver uma mudança no tratamento para com seus filhos. Em que sentido? Obedecer os mais velhos, vamos dar exemplo, brigou na escola, os pais não ficar sustentando um filho que brigou, daqui a pouco você, como dizer, ele bateu, você tinha que... Não, meu filho, você é diferente, chamar a professora, fulano, eu sou cristã, não gostei, tal. Então, quer dizer, uma mudança. Agora, se você, nos dias atuais, não tiver uma mudança de comportamento, quando Jesus voltar, você vai ficar. Então, criando Deus um homem da sua imagem e a imagem de Deus criou o homem e a mulher criou os gêneros, quer dizer, o casal. Então, nós estamos falando aqui, espiritualmente, nós estamos falando de mudanças, de atuais, nós vivemos uma vida de felicidade. Se você hoje não se tornar uma pessoa feliz em Cristo, quando Jesus levar a sua igreja, quando você ficar, sabe o que vai acontecer? Vai haver destruição. Primeiramente, você não vai poder confiar em alguém, porque primeiramente que o pai vai entregar o filho entregar o pai, então vai ser uma destruição demoníaca. Vai ser o anticristo, vai se levantar, nós estamos falando hoje dos dias atuais. Como a igreja está agindo, como você, obreiro, como você, minha irmã, está vivendo a sua vida. Não estou falando da tua roupa, do teu cabelo, não estou falando eu estou falando como você vive dentro de uma igreja, com a vida pura, sem pecado, ou está vivendo uma vida totalmente desregada na vida espiritual. Aí a pessoa fica fraca, a pessoa, vamos dar exemplo, é uma mulher de oração, aí começa a enfraquecer, as primeiras coisas, o espírito mundano entra na vida da pessoa, a pessoa passa a olhar mais as coisas do mundo, Deus não tem, você não pode servir dois senhor, um há de amar e o outro há de odiar. Então, quer dizer, o que eu quero dizer, quando Deus, Elias falando para Acabe, você está cocheando em dois pensamentos. O que quer dizer? Está com o pé na igreja e olhando as coisas lá de fora do mundo. Aí tem pessoa que fala assim, mas pastor, não pode ir para o shopping. Eu não estou falando de shopping, eu estou falando de você pode ir para onde você for, mas ter uma vida diferente. Eu falei essa semana para alguém, pastor não vai para a festa? Vamos para a festa, mas depende para onde nós vamos, né? Nós vamos para uma festa,
Se tiver bebida alcoólica, o pastor, ele vai fazer o quê? Ele tem um caráter. Agora eu vou ficar, porque fulano bebe, eu vou beber, fulano fuma, eu vou fumar também, porque na festa não. Eu sou diferente. Vou para uma festa, eu vou ficar reservadamente num canto, que eu vou ver que ali eu vou estar diferente, mostrando meu exemplo de vida. A igreja atual, eu vou viver uma vida dando testemunho de vida. Testemunho que eu hoje, atualmente, vivo uma vida em Cristo. Quem está em Cristo, eles tornam que uma nova criatura. Então nós temos que aprender que uma vida em Cristo não é uma vida de orgia, não é uma vida principalmente de briga, bebedeira, espancadaria, ou uma vida desregada. Não. É uma vida controlada. Renúncia. Tem que haver renúncia. Então, a Bíblia fala que a gente tem que se despojar de tudo que Deus não se agrada e abraçar aquilo que o Senhor tem determinado. Aleluia. Amado, você pode hoje, não sei como está a tua vida. Uma vida de altar não é uma vida eu subir num santuário e pregar a palavra e dali descer. Vamos dar exemplo. Vamos fazer festinha gospel. Que festinha? No meu tempo que eu aceitei Jesus, hoje, o que eu vivo não do passado, eu vivo do presente, atual, e mudando minha vida em Cristo. Vamos dar exemplo. Quando nós ia para um culto evangélico, ou íamos para uma campanha, chamava campanha, hoje é show, é um show. Vamos dar exemplo. Pastor, o que tem o show? Meu amado, o que eu quero dizer uma coisa, você pode ir para show, você pode ir ouvir cantora evangélica, mas a mudança, ela vem de você, ela está em você. Então, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um para com os outros. Então, nós não estamos aqui falando que você tem que... Não, isso aí é uma coisa pessoal. A Bíblia diz que nós vivemos hoje, o tempo atual é você ter mudança. O que eu quero trazer, o que você estiver fazendo, que você não entende que é mudança, eu já estou dizendo. Você tem que mudar a maneira de falar. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, o meu corpo, eu nasci sem tatuagem, eu nasci coisa, então vou morrer dessa forma. Por quê? Porque eu não vou tatuar o corpo, que é o tempo, né? Porque eu não sou escravo do pecado. Quando a pessoa tem Jesus, é diferente. Quando a pessoa vem para Jesus com o corpo tatuado, é diferente. Porque fulano está tatuado, eu não aceito. Ele veio do jeito que ele estava. Agora, dali para frente, ele não vai fazer tatuagem mais. Ele não vai fazer aquilo que ele fazia. Nós não vamos fazer do corpo, primeiramente, nós temos que entender que Deus quer usar a gente para que as vidas possam ter uma vida diferente. Para que nós sejamos de exemplo para aquelas pessoas que hoje procuram Jesus com sinceridade. É a mesma coisa você chegar para uma pessoa não crente e dizer assim, aceita Jesus. Se você não tiver uma vida totalmente de mudança, ela vai dizer, para mim ser crente que nem você, eu prefiro não ser. Então, a resposta vai estar. Antigamente, quando a pessoa ia pregar para Jesus para alguém, a primeira coisa que a pessoa fazia assim, ou você aceita Jesus ou vai para o inferno. Não dava oportunidade das pessoas
conhecer o lado espiritual, quem é Cristo? Eu estou falando que quando hoje eu prego primeiramente transformação. Eu prego que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Eu não vou mostrar para uma pessoa, antes de conhecer Jesus, na ignorância da pessoa, no falta de conhecimento, eu vou mostrar para a pessoa o inferno. Não, se você não aceitar Jesus, venha. Futuramente, o que eu estou levando aquela pessoa? Uma condenação. Eu estou sendo juiz. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando de um transformador, de um homem que transforma, de um homem que procede mudanças na vida do ser humano. Então, a igreja atual é essa, é mostrar, vamos dar exemplo, pessoa desviada, fulano está desviado, não se usa. Eu falei para uma pessoa, eu estou desviado. Não, você não está desviado. Você está fora da posição com Deus. Você tocou a posição de privilégio que você tinha para uma posição de mundo, quer dizer, de comendo bolota de porco. A Bíblia fala o quê? Do filho pródigo. Nós estamos falando do filho pródigo, que ele largou o que Deus deu para ele e achou que aquela herança ia ficar para toda a vida. Não. Tudo acaba, tudo acaba. Também a vida acaba, mas a vida espiritual não. A vida prossegue. Então é isso que eu estou falando, de crescimento, desenvolvimento, amadurecimento, Rabashuri Cantarebe. É que você venha, nesse momento, ocupar o seu lugar de servo. Ocupar o seu lugar que Deus lhe chamou. Você é escolhido. Então, hoje o que eu quero dizer que a igreja atual ela tem que atuar nessa área de mostrar que Jesus Cristo continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Continua salvando. Você entra numa igreja hoje, você vê batismo com o Espírito Santo. Você entra na igreja hoje, vamos dar exemplo. No meu tempo, uma vigília, não tenho nada contra. Não tenho nada contra. A vigília que eu aprendi, que eu sempre ia, é uma vigília, começava à meia-noite e até de manhã. Mini vigília, meia-noite às 3 horas da manhã. Mini vigília. Hoje, a mini vigília hoje são diferentes. Então, hoje eu quero dizer que a transformação em Cristo que você procura está dentro da sua vida. Quando você deixa Jesus, eu estou à porta e bato. Você, meu amado ouvinte, quer viver numa igreja atual, quer viver uma igreja espiritual, vê como você hoje está se comportando. Eu quero mostrar uma coisa, que se você, aqui em Romanos 5 fala sobre a justificação pela fé. Diz assim, justificação pela fé e a paz com Deus. Justificado pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de que obtemos igualmente um acesso pela fé. Esta é a graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que virá. Né? Justificado. Eu fui justificado, fui o quê? Jesus Cristo me justificou. Hoje eu passo a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, por intermédio de Jesus. E a Bíblia diz o quê? Que a minha vida tem que ser uma vida, uma carta. Paulo diz assim, tem que ser uma carta aberta. Então, hoje nós falamos do que a igreja atual tem que viver. Primeiramente,
por intermédio de que obtemos igualmente acesso pela fé. Essa é a graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu tenho que perseverar na fé, na minha mudança. Eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer a minha fé. A fé, quando você tem fé, ela traz mudança. Como lá em Hebreu 11 diz, né? Então, nós temos que hoje, se você estiver no meio de uma grande provação, se você estiver num momento que você não consegue servir a Jesus, você tem que ter um pastor que auxilia você na mudança. Primeiramente, eu não posso viver uma vida de desigualdade de Cristo, eu tenho que ficar em igualdade. Você pode fazer seu pedido, você pode fazer para a gente estar orando por você, para que você venha obter hoje um conhecimento que a igreja atual é a igreja que vai liderar. A igreja atual é aquela que vai sair da igreja física para uma igreja espiritual. Um povo saindo do meio do outro povo. A Bíblia diz, se um estiver no telhado, dentro de casa, não sai, ou estiver em cima do telhado, não desça. Então, tudo tem um momento que você, quando você aceita Jesus, você passou da morte para a vida. Faça o seu comentário, o que você entende, o que eu estou falando. Se você entendeu o que eu falei aqui, em Romano também, 5 diz assim, portanto, se assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todo homem, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado, é contra a lei. Intentamos, reinamos a morte, reina em Adão até Moisés. Quer dizer, que hoje a igreja, o pecado de Adão, de Eva, procede nas nossas vidas atuais hoje. Então, Jesus veio quebrar o homem. A primeira aliança que Deus fez com o homem foi no Jardim do Éden, quando o homem se pecou, ele se arrependeu e Deus olhou para o homem e falou assim, primeiro Deus perguntou para Adão, quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou? O que Deus quis dizer para ele? A nudez espiritual. Quando ele pecou, ele perdeu a essência da pureza, ou aquela inocência dela. Ela perdeu, Eva perdeu, Adão perdeu. Deus teve que, a eles começaram a ver como ele estava. Então, quando o homem está no pecado, ele não tem pureza. Quando a mulher está impura, e o homem, aí Cristo tem que entrar para ele ser puro. Segundo Coríntios, Coríntios diz assim, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Foi o que eu já falei aqui. Tudo faz novo. Então a igreja atual tem que viver nesse tema. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não adianta eu pregar, dançar, rodopiar, daqui a pouco, não. Se alguém está em Cristo, se alguém, não está falando todos, se alguém está em Cristo, ela se torna uma nova criatura. Se alguma pessoa se encontra em Cristo Jesus, ela se torna o quê? Uma pessoa separada, diferente, e você vai ver que ela agora, ela não faz, que as coisas velhas passou, ela não vai proceder mais como era, e ela vai ter uma nova fruto. Então,
O que eu quero dizer nessa noite, a igreja atual, ela tem que estar agindo nessa área espiritual. É mostrando que ele agora, tudo que nós ligar na terra será ligado no céu. Então, nós falamos de uma igreja atual, atuante. Vamos atuar como homem de Deus, sendo uma nova criatura, mostrando para alguém que a minha vida é de mudança. Eu posso pregar, posso cantar, posso falar, mas se eu não tiver uma diferença, vai pesar no mundo espiritual. Aí a pessoa fala assim, mas fulano está dentro da igreja há muito tempo. Primeiramente, quando você obedece às escrituras, tem pessoas que pregam prosperidade. Eu não sou contra falar prosperidade, mas a prosperidade está na obediência de alguém para com Cristo. Se eu quero ser uma vida próspera, estou falando aqui de mudança, mas até isso aí também entra. Ah, vou orar? Não, eu vou orar para Jesus transformar a tua vida. Eu vou orar não para você ter uma casa, eu não vou orar para você, eu vou orar para Jesus mudar a tua vida. Eu não vou orar aqui, Jesus dá uma casa, Jesus dá um carro, não. Eu vou orar para que você seja uma nova criatura e as coisas velhas da sua vida, o que está lá enterrado, o que deixa lá morto, que estava lá, você morreu, agora ressurgiu em Cristo, vive uma vida de bênçãos espirituais, onde Cristo está sentado. Então, nós administramos a palavra de Deus com amor, com moderação. Não estamos aqui para mostrar que somos juiz. Estamos falando de mudança, de igreja atuar, os dons espirituais, para que os dons espirituais venham voltar a atuar dentro de igreja. A igreja, ela não pode ficar dividida, ela tem que estar com uma vida diferente, ela tem que estar com uma vida de bênção. Se eu sigo a Jesus, os sinais seguirão aos que crê. Então, isso faz parte, né, de uma vida de mudança. Então, o que eu quero dizer, quando você fala para que a igreja atual venha proceder sinais de mudanças. Eu fui orar por essa semana para uma pessoa que mandaram um ponto de fogo nela, que as costas e aqui do lado do peito da pessoa, estava tudo, parece que mandaram fogo. Fui lá, em nome de Jesus, botei a mão, abençoei e disse, Senhor, eu não aceito. E hoje a pessoa está curada em nome de Jesus. Por quê? Tem que haver uma vida de bênção. Conosco, no sábado, vai estar, sábado, dia 29, às 19 horas, conversando com o pastor Simar, dons espirituais, administração, dons espirituais, administração. Nossa irmã Naline Passo vai estar aqui falando sobre dons espirituais. Eu estou falando aqui de mudança, de a igreja atual. Ela vai falar de dons. E você vai ver que Deus, ele quer mudar você de dentro para fora. O que eu quero dizer, se você dá essa oportunidade espiritual para o Espírito Santo entrar na sua vida, você vai ser uma bênção. Porque a responsabilidade, diz a palavra, é pessoal. E a Bíblia diz aqui, ó, porque para com Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que você seja uma pessoa diferente. Então, nós estamos falando aqui de vidas de mudança. O que eu posso mudar, o que eu posso falar aqui em Romano também, capítulo 1, rapidamente, cheio de... capítulo 1, verso 29.
cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuidor de inveja, abominações, contenda, todos, malignidade, sendo defamadores, caluniador, aborrecendo a Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventador de moda, de male, desobediente ao Pai. Então, você faça aí a sua análise, faça aí a sua reflexões, que aqui a palavra de Deus diz aqui, que eu vou ler, que tudo isso que eu estou abrangendo aqui é a igreja atual. Como ela pode atuar os dias atuais de mudança. Amém? Que Deus ele possa trazer sobre nós, porque haverá sobre a vida do homem, quando dizer que a paz vai vir destruição. A destruição, ela virá pela perseguição do anticristo na vida do homem. Porque o homem, muitas das vezes, ele não repara, mas ele está sendo destruído pelo pecado. Aqui está, em breve estaremos disponíveis na página conversando com o pastor Ocimar da Costa, os vídeos interiores e os áudios do mesmo. Então, hoje você vai ter essas pregações que nós fazemos aqui, até com as pessoas que nós vamos trazer, você vai ter um áudio para você relembrar no seu carro, no seu celular, aonde você estiver, você vai ter o áudio. Se tiver seu grupo, você vai ouvir. Então, tudo isso aí significa para você. Nós melhoramos para você. Então, o que eu quero hoje deixar bem claro, que a vida espiritual, ela é diferente do mundo que nós vivemos. Vamos dar exemplo. Um homem que é diferente, quando ele bota a mão, o demônio tem que sair. Se ele não tiver uma vida no altar, não adianta. O demônio vai fazer gracinha com ele. Principalmente, tem pessoas, não importa o que você já foi, não importa a sua origem passada. Importa que hoje, se você está, meu amado irmão, se você está afastado do Senhor, se você não está indo para a igreja, tem pessoas que não vão para a igreja por causa de alguém, porque alguém magoou, porque alguém, né? A igreja atual, ela precisa abraçar. Nós temos que analisar o ponto item. Primeiro, não ficando em casa. Porque vamos na pandemia, tem que ficar em casa. É mentira. Você tem um tempo, você tem um pastor, você tem uma pessoa que a Bíblia diz que vai prestar conta da tua alma. Se essa pessoa que está liderando você, hoje, a moda hoje é não ter tempo, não ter mais compromisso com ovelha. Porque eu... Não é isso. Você faça o seu comentário, né, aqui e deixa o que você acha que eu pensa. Então, nos dias atuais, que você acha que podemos mudar mais ainda. Primeiramente, trazendo conhecimento da palavra. Então, você não pode ficar em casa, você tem que ter um pastor que responde por você, você tem que ter primeiramente, o povo hoje, escola dominical, estudo, doutrinas. Porque eu não vou para a igreja, porque vai falar. Irmão, cresça. Você tem que ter um crescimento. Vivendo no dia da atuais, porque prefere um louvorzão, prefere uma igreja com muito louvor, e a palavra de Deus, onde fica? Hoje, quando nós vamos para uma consagração, vemos 2 ou 3 pessoas orando.
A igreja era para estar dobrando seu joelho, orando pelos seus líderes, orando pelos seus pastores, orando para que Deus guarde, porque muitas das vezes o pastor precisa de ovelha que tenha compromisso. Se você não se tem compromisso com Deus, você não vai ter com o seu pastor. Você pode ser um bom dizimista, você pode dar uma oferta, pode dar 10 mil, 20 mil, não interessa. A Bíblia diz que isso não, você está abençoando a igreja, mas isso não é salvação. Isso significa que a igreja, vivendo a igreja nos dias atuais, é uma igreja viva, é uma igreja viva, que mostra que ela é uma igreja que está atuando na pregação. Tem pessoas que já falou para mim, pastor, eu não gosto de culto de doutrina, porque vão chegar lá, não. Então, irmão, uma vida atual hoje de mudança é quando você escolhe se mudar. Quem está em Cristo procura ser uma nova criatura. Então, não fica, irmão, procurando defeito, cante dodó, e porque eu não vou na igreja, é porque fulano fez isso comigo, é porque chegar lá vai ter ciúme, vai... Não. Então, irmão, procura uma igreja próxima a você, que tenha cuidado com você, e Deus vai abençoar você. Então, nós estamos aqui falando de uma vida com Deus. Nosso ministério está aí, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Beteja, Rua Santa Catarina, 470, Jardim Catarina de São Gonçalo. Essa é a nossa igreja, o endereço da nossa igreja. Você não pode, vamos dar exemplo, falar que é crente. Tem muito, se a gente for falar de dias atuais, tem muita coisa. Como comportar-se perante a nossa sociedade. É o que eu estou falando. Como eu posso me comportar diante de uma sociedade? Eu tenho que ser diferente. Quando a pessoa trabalha com muitas pessoas, vamos dizer, com uma equipe, se ela dá mau testemunho à equipe que trabalha com ela, vai dizer assim para o outro amigo, lá, fulano diz que é crente. Aí vai acusar, o espírito acusador vai entrar. Então, Deus, ele quer que você seja diferente. Vive uma vida de bênçãos, uma vida de mudança. Então, nós não podemos ter uma vida de promiscuidade, de palavrões. A mulher hoje tem que se colocar no padrão. Eu falo muito hoje que hoje em dia mudaram o conceito. O certo se torna errado e o errado se torna certo. Vamos dar exemplo. Tem pessoas que vai adivinha primórdio. Vamos falar um pouquinho lá atrás. Na época lá do meu pai, na época que eu casei lá atrás, os homens que davam em cima das mulheres cantavam, faziam aquele, cortejo, cortejava a mulher. Hoje em dia está diferente. É a mulher que corteja o homem. Mas é pastor, mas não, biblicamente não. Pensou, se Deus fizesse Eva e depois Adão, como é que ficaria? Ele não seria um Deus. Então, os padrões não mudam. Quem muda são os pensamentos da pessoa. Mas o que tem? Vamos dar exemplo. Eu pedi para alguém, uma mulher me pedir para namorar. Pastor, o que tem uma mulher pedir para um homem? Vem cá, a mulher de Deus, eu sempre falo isso, que quando ela é mulher de Deus, ela não vai para a cama com o homem, porque conheceu o homem hoje, amanhã vai deitar com ela, que valor que o homem vai ter com ela? Como o homem vai olhar para ela? Perdeu. Eu sempre falo isso como experiente, porque eu sou pastor, tenho que ensinar. Porque os dias são diferentes. Pastor, não.
A igreja atual não pode agir como com essas coisas. Ela, primeiramente, a mulher tem que deixar o homem cortejar ela, mandar flores, mandar, né, correr atrás dela, que é mais gostoso quando acontece isso. Mas quando a mulher se torna fácil, é uma presa na mão de Satanás. Não, pastor, mudou as coisas. Mudou não, a palavra é a mesma. Você tem que entender uma coisa, amada, ou meu amado. Você, quando é um homem de Deus, você vai para a cama com uma mulher antes. Vamos dar exemplo. É a igreja atual que eu estou falando, não é a igreja passada, não. A igreja passada, o negócio seria o couro comia. O que eu quero dizer é que quando você tem um projeto de vida espiritual, eu estou falando de mudança, estou falando disso aí. Por quê? Porque tanto o homem como a mulher, como o jovem, como a jovem, vamos dar exemplo. Existe hoje dois tipos de aliança, a de compromisso e a de ouro. Quando eu casei, só tinha uma aliança, que era a mesma. Namorei, noivei, casei com a aliança de ouro. Podia ter até misturado com prata, né? Mas hoje as coisas mudou. Tem a de compromisso, não tenho nada contra, amém? Mas a aliança tem que estar aqui dentro, ó, no nosso coração, a fidelidade aqui dentro. Pode botar uma aliança muitas vezes, mas a igreja atual hoje, ela vive com uma aliança aqui e aqui no coração, que é Cristo. Não ir. Eu já vi tantas mulheres, homens, se dar mal, porque conhece a mulher hoje, amanhã já vai deitar com ela. Como você faria? O que você acha de uma pessoa dessa? Será que um homem, eu como homem, para mim essa mulher perdeu o valor, sabe por quê? Porque a mulher de Deus, ela procede de maneira diferente. A do mundo é a do mundo, a cristã tem que haver uma diferença. Então, os dias atuais, estou falando, estou ensinando. Vou ficar para a titia, né? Antigamente tinha aquele problema, porque a mulher tinha que casar virgem. Eu digo uma coisa, ela pode até ter filho, pode ser uma viúva, ou ele pode ser um viúvo, mas tem que casar com dentro das escrituras sagradas. Não é, vamos dar exemplo, eu sou, nem divorciou, já foi para a cama com a mulher, ou a mulher com o homem. Ela está se tornando uma pessoa que está deixando mau testemunho. Então, a igreja atual, ela atua aqui, na obediência. Ela atua debaixo de bênçãos. E quando a pessoa não atua, se você hoje, amado, primeiramente, quer viver em Cristo, quer casar em Cristo, quer ter uma vida de bênção, não vai para a cama, porque você não sabe nem, conheci, daqui a pouco, sabe o que acontece? Ele te larga, porque você foi fácil, e vai casar com uma que não deu confiança, que não deitou na cama com ele. Achou você tão fácil, ou achou você, meu irmão, tão fácil, e vai dar uma vazão a uma pessoa que procede. Então, estou falando dos dias atuais. Fidelidade, estou falando de fidelidade a Cristo. Eu não estou falando de casamento. Se você quiser deitar com quem você quiser, você deita, mas você vai estar debaixo de maldição. A igreja atual não faz isso. A igreja atual, ela marcha para o alto. Ela vai marchando. Eu estou vendo muitos casais, pessoas totalmente não conhece a pessoa, já vai logo para a cama. Eu não concordo. Quem concorda, sai com a pessoa. Biblicamente, a Bíblia que diz, quando Jesus chegou para aquela mulher e disse assim, então falando da igreja atual, da mulher samaritana, quando Jesus passou por perto ali, sentou, mandou o discípulo comprar alimento, comida, aí veio uma mulher samaritana
Jesus falou para ela, dá-me de beber. Aí ela questionou a palavra de Deus. Como vai dizendo tu, judeu, me pede de beber? Aí Jesus disse para ela assim, se você soubesse quem te pede de beber, tu daria. Aí Jesus começou a dialogar com aquela mulher. É tão bom quando a gente vê um diálogo, né? E Jesus começou a conquistar aquela mulher no diálogo. Começou a conquistar, começou a evangelizar, começou a mostrar o erro, começou a falar para ela. Aí chegou uma hora que Jesus disse assim, chama teu marido. Ela disse, não tenho marido. Aí Jesus disseste bem, tivesse 5, mas nenhum 5 era seu. O que Jesus dizia? Que os 5 não era dela. Uma certa vez eu cheguei para uma irmã, falei assim, irmã, num trabalho de oração, Deus me revelou que você vai pegar seu esposo com a sua amiga, melhor amiga, na cama. Ela me duvidou, falou para mim, zombou de mim. Passou um pouco tempo, ela veio chorando e disse, pastor, peguei meu marido com minha melhor amiga. Se dizia melhor amiga. Por quê? Aquilo ali não é amiga, não, aquela amiga russa. Então, irmão, até quem você pode ir na tua casa, você tem que saber, então, dias atuais, faça seu comentário. Eu vou ficar por aqui, nós vamos orar agora, pedir ao Senhor direcionamento da sua vida. Se eu pude te ajudar, você fala comigo. Porque, na realidade, às vezes a pessoa acha assim, que eu sou um crente. Ah, porque você é um crente. Ah, você é aquele crente, como diz assim, antigo, aquele pé roxo. Não, não sou pé roxo, porque o meu pé não é roxo. Eu sou conservador das Escrituras Sagradas. Eu sou conservador da sã doutrina. A mulher nova, ela tem que acompanhar a mais velha, as mais velhas, é isso que diz a Bíblia, não sou eu. As velhas, mais idosas, têm que ensinar a mulher mais nova o seu comportamento, e a mais nova vai sucessivamente. Mas que Jesus venha nos abençoar, que possamos ter uma vida de bênçãos. Vamos orar, já é 8h11. Faça o seu pedido de oração. Estou aqui para condenar ninguém, para julgar, estou aqui para ensinar. Se você quiser fazer um comentário, eu creio que tem pessoas que colocam, nem faz, né? Pela live que eu tenho feito, muito tem acompanhado. Mas você pode fazer um comentário, não deixa passar, não. Se você tem alguma sombra de dúvida, fala comigo, que eu não vou tirar, não. Eu vou pedir o seu esclarecimento e você Deus vai te dar vitória. Vivendo nos dias atuais, esse é o tema de hoje. E sábado nós temos convidada, né, para falar sobre dons espirituais. Pastor Simar conversando, né? A nossa irmã vai falar sobre dons espirituais. E tem surpresa, tá, irmão? Tem surpresa. Amém? E temos convidados. Depois da irmã Naline, tem outros convidados para terça-feira, falando sobre dependência química, e aí vai. Nós vamos falar sobre a mulher, vamos chamar uma irmã, né? Temos projeto aí para podermos abençoar a vidas. Porque eu falando, eu já sou abençoado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, neste momento, o tema hoje foi, Senhor, um tema polêmico, um tema, Senhor, que fala sobre a igreja atuais. Senhor, como podemos ser uma igreja atual? É uma igreja diferente, uma igreja que dá bom testemunho,
uma igreja que sofre pelo Evangelho, uma igreja que se entrega pelo Evangelho, ó Deus. Senhor, venha trazer sobre a vida do nosso irmão, do nosso convidado, para que eles possam entender que a Bíblia diz, não sou eu que digo. Senhor, obrigado por essa quinta-feira, obrigado, Senhor, pelo dia de ontem e pelo dia de hoje, Senhor. Toma nas tuas mãos e abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém? O nosso Facebook está aí. Amém? Que Deus venha trazer você, que a paz do Senhor, que a consolação do Espírito Santo seja com você. De trazer paz na tua alma. Venha trazer reflexão em tudo que foi colocado. Se você não tem paz, não tem tranquilidade, se você não consegue dormir direito, se você não consegue ter um casamento de paz, então você tem que procurar um pastor, uma pessoa que vai te auxiliar para ajudar você a crescer e seu casamento ter um casamento de bênção. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer você, amado, que esteve aqui comigo, ouvindo essa live. E quero agradecer a Deus por tudo, pela minha vida, pelo livramento que Deus tem me dado, porque eu sou um pastor simples, humilde. Estou aqui para falar da palavra do Senhor. A minha humildade está dentro do meu coração e falando de Jesus, que eu mais gosto. Você pode me dar 10.000 reais para me deixar de fazer a obra de Deus. Eu prefiro perder 10.000 e ganhar fazendo a obra de Deus. R$ 1 eu vou estar contente. Nosso ministério, a Assembleia de Deus, Ministério Betesda, em Jardim Catarina, né? Você que mora aqui na redondeza aqui, ou de repente conhece, você que já foi membro, eu quero que você volte lá, a gente conversar um pouco e temos uma comunhão um para com os outros. Que Deus abençoe e essa noite seja uma noite de crescimento para você. Deixo minha bênção a você e que Deus te abençoe. Amém. Boa noite.